Hoje nós vamos falar sobre o tema da mensagem, são duas coroas. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5. Você veio aqui esta noite para que Deus renove a sua fé, Deus fale com você, Deus mova em seu coração e que você seja luz e sal nesta terra e seja um vaso escolhido de honra nas mãos do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Diga glória a Deus. O plano de Deus para a sua vida e para a minha vida vai muito além de coisas materiais. Muito além. E nós precisamos entender isso. Podemos assentar. João chora por vir que ninguém tinha condições de abrir o livro. E o anjo disse que ali estava o leão da tribo de Judá, que ele era e tinha e podia abrir o livro. E no céu se cantava um hino naquele momento. E aquele hino que se cantava falava de mim e de você. Se nós soubéssemos o quanto nós somos importantes para Deus, certamente as nossas atitudes seriam diferentes, as nossas reações seriam diferentes, certamente muitas coisas em nossas vidas seriam diferentes. Mas é que às vezes o diabo, infelizmente, tem conseguido, por meio das circunstâncias, por meio daquilo que é aparente, por meio daquilo que é tão circunstancial, ele tem conseguido às vezes mexer na cabeça de muitos cristãos e fazer com que os cristãos não consigam entender a importância que suas vidas, a importância de suas orações, a importância de seu viver diário, a importância de sua comunhão com Deus. Naquele momento os anjos cantavam uma canção que falava da igreja, que falava sobre a morte do Cordeiro de Deus, que conseguiu fazer com que homens de toda a tribo, língua, povo e nação tornassem reis, autoridade, sacerdotes, unção para a comunhão. A palavra do Senhor diz que o sangue de Cristo fez com que a mesma capacidade de coroação que ele teve, ele conseguiu fazer com que homens simples, mulheres simples como eu e você, pudéssemos exercer esses dois governos, a autoridade e a unção. Então vamos lá um pouquinho, a mensagem é um pouquinho complexa, não é uma mensagem como a mulher do fluxo de sangue, mas eu creio que se você está aqui é porque você é capaz de compreender. Eu quero que você vá comigo agora em Êxodo capítulo 28. Gênesis, Êxodo capítulo 28. Vamos lá. Versículo 36. Bom, o que é que nós devemos entender inicialmente, antes que nós comecemos a falar sobre essas duas coroas? Vamos entender o seguinte: desde o começo, Deus nunca quis que houvesse reis, principalmente no caso, vamos falar da nação de Israel. Deus não queria rei. Deus não queria coroar um homem que legislasse sobre o seu povo, criasse leis, criasse penas para as transgressões. Deus queria um governo teocrático. Deus queria que o sacerdote que ele levantasse fosse aquele que
regesse a nação por meio da lei santa, que é a palavra de Deus, e por meio dessa lei aplicasse a pena devida. Então diga assim comigo: Deus nunca quis um rei sobre Israel. Porque Deus queria exercer o governo sobre o seu povo, o governo que fosse um governo da parte de Deus sobre o homem, e que o homem honrasse e respeitasse. Mas Israel via as outras nações com os seus reis, com a sua milícia governada por homens. Aí Deus olhou para Israel e disse assim: como vocês são tolos! O rei vai comer do seu gado, vai usufruir das suas rendas. Mesmo assim vocês querem um rei? Não, nós queremos um rei. Então Deus manda que Samuel, porque Samuel exercia o governo de rei, vamos dizer assim, foi o último profeta que exerceu o governo de profeta, os 3 ofícios: profeta, governante sobre o povo e sacerdote. Ele tinha os 3 ofícios. Aí aparece Saul, que começa a governar a nação como o rei de Israel. Não era o que Deus queria. O propósito de Deus sempre foi manter as 2 coroas juntas, tanto a coroa de rei, de autoridade, quanto a coroa do sacerdócio, que era a coroa da unção. As 2 coroas deveriam estar sempre juntas, porque uma trabalha concomitante, uma junto com a outra. Sempre o objetivo de Deus foi trabalhar com as 2 coroas. A coroa do sacerdócio, que capacita um homem a entrar na presença de Deus, e a coroa do governo, que é a autoridade, vamos dizer, sobre nós, do cristão nesse governo humano e tanto no reino de Deus. Tá. Só que o povo não quis, o povo quis separar o sacerdote do rei. Eu quero começar a falar sobre essas 2 coroas. Um dia você estava lá no mundo e Deus chamou você pelo nome. E você olhou assim para Jesus e você disse assim: esse é o verbo da vida. Esse é o que o meu coração estava procurando. E você recebeu Jesus como Salvador da sua alma. Aí você recebeu uma coroa. A coroa de rei, de autoridade. A partir daquele momento, você tinha o sangue de Cristo sobre a sua vida, você tinha oportunidades inúmeras abertas no reino de Deus. A partir daquele momento, você começou a entender que o nome de Jesus era poderoso, e que se você cresce no nome dele, as coisas aconteceriam. Você começou a descobrir que a oração era uma forma maravilhosa de falar com Deus e de trazer o céu para a terra. Você estava recebendo a coroa de reinado. Você, como uma testemunha, como um representante do céu, exercendo governo sobre as coisas humanas. A circunstância dizia não, a vida dizia não, Satanás dizia jamais, e você batia o joelho no chão e falava com o seu Cristo, o seu Senhor, e as coisas mudavam de circunstância. Essa é a coroa do governo, da autoridade, que você fazia uso em nome de Jesus. Aí depois você começou a entender que você precisava de algo mais, que é tudo aquilo que o Senhor te oferecia não podia ser apenas um veículo de alcance no governo humano, fazendo com que o governo celestial decretasse, designasse e desse as ordens para o governo humano. Você descobriu que havia uma outra coroa, chamada coroa do azeite, a coroa da unção, que capacitava você a muito mais que conquistar coisas e que ser um representante de Deus na terra. Você entendeu que a coroa de azeite, que é a segunda coroa, levava você até o céu, fazia com que você chegasse diante de Deus e tivesse uma comunhão estreitada. Eu queria dizer de antemão nessa mensagem que, infelizmente, muitos cristãos conheceram apenas a primeira coroa. E, infelizmente, por não conhecer a segunda, perderam a primeira. Porque a primeira coroa não subsiste sem a segunda. Não existe autoridade, não existe sangue de Cristo, não existe poder de oração
sem unção. Você precisa entender isso. Você precisa compreender a necessidade da ação do Espírito de Deus em sua vida. Muitos cristãos ficaram deslumbrados com a primeira coroa. Começaram a conhecer o poder do nome de Cristo, começaram a conhecer o poder da oração, começaram a conhecer os privilégios de ser um cristão, começaram a receber da parte do céu muitos benefícios, coroa, como o Salmo 103, tu coroas de benignidade e de misericórdia, só que não avançaram para alcançar a segunda coroação, que é a coroa do azeite. Por isso, muitos perderam e muitos ainda irão perder a primeira coroa. A palavra do Senhor diz assim em Êxodo, capítulo 29, versículo de número 6 e 7. 36 primeiro, 28, 36, vamos lá, para entender um pouquinho melhor. Êxodo 28, 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem. E em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. A primeira coroa que Moisés foi incumbido de fazer, uma mitra, um tecido de linho. Na frente dessa mitra havia uma placa, escrito nela em selos, santidade ao Senhor. Essa mitra capacitava o sumo sacerdote de entrar na presença de Deus, essa coroa, e fazer com que tudo aquilo que o povo estava oferecendo para Deus fosse consagrado e aceito. Por exemplo, a coroa servia para que aqueles que traziam orações, aqueles que traziam ofertas, aqueles que traziam holocaustos, fossem aceitos. Sem aquela mitra, o sacerdote não era sacerdote. Essa é a primeira coroa do sacerdote. A autoridade, a legislação sobre o homem e Deus e o homem. Agora vamos no versículo 6 do capítulo 29. E a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porá sobre a sua cabeça. Então a mitra era conhecida como a coroa da santidade. Essa é a primeira coroação que o sacerdote recebia. Versículo 7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Bom, primeiro o sacerdote tinha que ter a mitra, que era de linho, com a placa escrito santidade ao Senhor, e depois ele recebia a segunda coroação, que era a unção. Um dia eu e você, como eu já disse, aceitamos Jesus e nós fomos coroados com a coroa da vida. Recebemos a capacidade e o poder de termos uma vida em abundância, que eu já disse, por meio da oração. Você fala com Deus, por meio da oração você move reinos, você mexe em situações, você impede o diabo, você faz com que as coisas cooperem com a sua vida. Essa é a primeira coroa. A primeira coroa, ela está na cabeça de muitas pessoas. Só que, infelizmente, a segunda coroa não chega nunca. A segunda coroa não acontece. Aí você pergunta, qual a importância da segunda coroa? A segunda coroa, que é a unção, que é o derramar do óleo do azeite, mantém a primeira coroa. A Bíblia diz que os dias seriam difíceis e que o amor de muitos se esfriaria. A palavra de Deus fala de muitos que apostatariam da fé, que muitos não iriam conseguir a pressão, que muitos não iriam conseguir os ataques do inimigo contra. Mas onde é que está a nossa avidez para buscar a segunda coroação? Onde está o nosso desejo
de clamarmos e não ser simplesmente cristãos comuns, que têm a primeira coroa, que é o acesso às regalias, que é o acesso pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da oração. Ai, como minha vida é boa, eu oro e sou abençoado, eu oro e as coisas acontecem, Deus cuida de mim, Satanás tem estado longe da minha vida, porque Deus é comigo. Isso é maravilhoso. Só que se você não avançar e não partir para a segunda coroação, que é buscar uma unção, um estreitamento, uma comunhão estreita com Deus, você vai acabar perdendo a primeira coroa. Nós precisamos entender que quando aceitamos Jesus, nós temos algumas regalias, nós temos algumas responsabilidades, mas quando nós aceitamos a missão de Cristo em nós, que é morrer a cada dia, que é a abnegação, que é a renúncia, que é a morte do eu, nós partimos para uma segunda coroação. Não somos simplesmente filhos, somos servos, não somos só chamados, mas somos escolhidos. É disso que nós temos que entender. Você não pode simplesmente ficar no primeiro estágio, desfrutar do nome de Jesus, desfrutar do seu nome escrito no livro da vida, desfrutar do poder da oração e ficar por aí, porque são esses que Satanás consegue tragar. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor de todos, mas esses ele consegue tragar. Aquele que não teve a segunda coroação, aquele que não conseguiu ser um sacerdote, ele apenas recebeu a autoridade do nome de Jesus como um cristão, mas não exerce o sacerdócio. Ele não tem comunhão, ele não tem acesso direto. A oração não lhe interessa, a não ser se for oração para pedir alguma coisa. Qual é a diferença da primeira coroa e da segunda coroa? Primeira coroa, os que são coroados com a primeira coroa, eles oram muito quando estão em apertos. Os que têm a segunda coroa oram igual em todo o tempo. E eles não oram da segunda coroação, não é para pedir não. Eles oram para adorar, para agradecer, eles nem se lembram das petições. As petições se tornam algo secundário. Os da segunda coroação querem Deus. Os da primeira coroação querem o que Deus pode proporcionar. Esses são os alvos fáceis para o diabo. A questão é, um dia Jesus te chamou e colocou uma coroa sobre a sua cabeça, esperando que você buscasse a segunda coroa, que é uma intimidade, que é comunhão, que é estreitamento, que é envolvimento. Eu queria que você dissesse de 0 a 10 qual é o seu envolvimento com Cristo. Tipo assim, simpatizante, tipo assim, domingueiro, tipo assim. Qual é o seu envolvimento com Cristo? O que é importante para a sua vida? O que é que realmente interessa a você? São seus problemas, você foi coroado por Cristo, foi salvo, aceitou Jesus, começou a ler a Bíblia, começou a vir à igreja, mas parou por aí. Não existe um envolvimento 100%. Não existe desejo da volta dele, não existe anseio por ser santo, não existe a necessidade de buscá-lo com intensidade. Suas orações circundam e elas ficam rodeadas por momentos, por circunstâncias. Não existe aquelas orações como a Bíblia diz em Tiago: chore pela tua miséria, clame, busque a Deus, busque uma restauração íntima, seja uma nova criatura. A maioria dos cristãos estão na primeira coroa, estão contentes, diga-se de passagem, só que não podem garantir essa coroa por muito tempo. Não, porque a primeira coroação só se garante com a segunda. É na segunda coroação que você recebe a ação do Espírito, que te convence do pecado. E ele diz assim na sua face: você está errado. Isso que você está fazendo é isso, isso e isso.
É o Espírito Santo que entra dentro da sua alma e te diminui, e faz com que Cristo assuma o governo principal da sua vida. Porque existem muitos cristãos com a primeira coroação que estão aí, no governo da sua vida. Ora quando quer, vem à igreja quando quer, perdoa se der, canta se puder. É assim, a primeira coroação, os crentes estão assim, nadando de braçada, sendo da maneira que querem, fazendo o que querem, sendo eles mesmos os seus próprios legisladores. E mal sabem eles que em breve Satanás irá derrubar a coroa deles. Porque a primeira coroa só se fixa com a segunda coroação. Eu quero que você vá em Levítico capítulo 2. Versículo de número 12. Vamos pular esse texto um momento, irmãos. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 13. Vamos lá. Eu quero falar de uma pessoa que achou que podia, para acompanhar o seu raciocínio, para você não perder o raciocínio. Saul tinha uma coroa de rei, ele não tinha uma coroa de sacerdote. Só que ele quis ser sacerdote. Lembra que eu disse no começo que Deus queria que o ofício de governo e de sacerdócio fosse uma mesma pessoa. O povo não quis, entrou Saul. Saul achou que podia ter a coroa de rei e de sacerdote sem pagar o preço, sem custar nada, sem acontecer nada. Para que você receba a segunda coroação, você tem que aceitar o Espírito Santo. Ah, mas eu aceito o Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo é regente, ele é líder, ele governa, ele é Deus. Para que você aceite o Espírito Santo, você tem que sair do domínio da sua vida e deixar o Espírito Santo dominar. Se você não está afim de ser dominado, você não aceita o Espírito Santo. Aí você chega para um cristão e você fala assim, você recusa o Espírito Santo. Ele fala, Deus me livre, Deus me livre. O Espírito Santo veio para guiar, para dirigir, para governar. Se eu dirijo a minha vida, se eu só faço o que eu penso, se eu ajo segundo aquilo que eu estou inclinado, eu rejeito a ação do Espírito Santo. Não é porque eu fico falando língua estranha, que eu tenho o Espírito Santo, que ele governa a minha vida. Não, meu irmão, isso aí é dom de línguas. Ser governado pelo Espírito é você ficar em segundo plano, sua vontade em segundo lugar e sua vida em segundo propósito. Em primeiro lugar a vontade de Deus, em primeiro lugar o propósito de Deus. E você acha que a segunda coroação é assim como se... Hein, meu irmão? A primeira coroação é simples, né? Você aceita Jesus, Ele vem morar no seu coração, você ora, você canta, as coisas acontecem. Só que essa primeira coroação não dura muito tempo. A sua primeira coroação está com a data vencida? Como é que eu sei, pastora? Você sabia que a primeira data, a coroação tem data de vencimento, né? Jesus te coroa com autoridade, com poder, só que tem uma data de vencimento. Lá está escrito assim, válido até o dia em que o Espírito Santo chegar e fizer a segunda coroação. Se passar daquela data, o Espírito Santo não chegar, ela fica invalidada. Aí os crentes começam a ficar pneu da cabeça. Por quê? Eles falam assim, eu não sei, estou sentindo uma frieza dentro de mim, eu oro, a coisa não acontece.
O nome de Jesus, eu não tenho mais certeza da minha, eu não tenho, e eu. Eles começam a sentir que a primeira coroação já está indo embora, e eles não entenderam que a primeira coroação tem uma validade. A validade da primeira coroação, o dia que o Espírito Santo de Deus chega ali para dominar, ele sela a primeira coroação, e aí esse cristão nunca mais tem dúvida, nunca mais tem certeza, ele olha para o céu e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, quando a primeira coroação está vencida, ele fala: Jesus, não volta não, que se você voltar eu não subo. A primeira coroação vence, e ela vence por falta da segunda coroação. Deus te dá um tempo dentro da igreja, um tempo ouvindo a palavra, te guardando, te protegendo. Aí você fala: trisquei do pecado, mas não pequei. Aí você fala assim: trisquei do abismo, mas não caí. Você começa a gostar de viver na aventura, mas mal você sabe que esse triscado é por conta da coroa. Não tem nada a ver com você. Foi a coroa que você recebeu que leva de brinde a proteção, a preservação. Mas a data dessa coroa vence. E aí você fala: caí no pecado, caí no abismo, fiquei embaraçado, esfriei, já não tenho certeza da salvação, já não tenho poder na oração, o sangue de Jesus já não tem efeito em mim como tinha anteriormente. Coroa vencida. Coroa está vencida e você não está sabendo. Mas quando é que ela venceu? Quando o Espírito Santo bate a porta do seu coração e diga assim: vamos morrer para ele viver, vamos abnegar, vamos ir para a cruz. Não, esse negócio de cruz é só com o meu Senhor. Eu estou no bem bom, é o nome de Jesus, é a oração, é a igreja. Oh, vida maravilhosa, essa vida de crente é gostosa, hein? Olha, eu oro, as coisas acontecem, o irmão ora para mim, as coisas vão embora, e a coisa vai, que é uma beleza. De repente a coisa não vai mais. De repente você ora e a sua oração não passa do teto. De repente você ouve uma canção que você ouvia, que te quebrantava, que te levava aos pés do Senhor, não te leva mais. Você fala: nem com um guindaste vai. Coroa vencida. Venceu. Expirou o prazo. Você resistiu, você não abriu seu coração, você não se entregou, você não se envolveu com o reino, quis ser apenas um espectador. Saul achava que podia ter a coroa de rei e mesmo assim exercer o ofício de sacerdote. Um dia Samuel demora um pouquinho e ele fala: já vou resolver esse problema, eu mesmo vou ser sacerdote aqui. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, leia comigo. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. A coroa de rei, ela não é suficiente para que você passe por crises. Quando você passa por crise, você tem que ter a coroa de sacerdote, meu irmão. Não, você afunda. Sua fé perde sentido. Você começa a ver as coisas, enxergar as coisas ruindo. Aquela pessoa que cantava não canta mais, que orava não ora mais, que vivia não vive mais. Você fala: Deus, se alguém dissesse para mim que eu ia chegar nesse estado, eu diria: mentira, jamais eu vou abandonar minha fé, jamais eu vou retroceder. E olha eu aqui retrocedendo. Por quê? Por falta da coroa do sacerdote. Ele estava passando por uma crise, o povo com medo, e ele no desespero quis. Então disse Saul, versículo 9: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Não podia. Quem é rei, não é sacerdote. Quem é rei, ele nunca vai chegar a sacerdote. Nunca. Só com uma condição: dele aceitar o Espírito Santo. Aí os crentes digam: eu aceito o Espírito Santo. Vou dizer novamente. Para quê? Para você ficar blá, 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 blá. Para isso você quer? O Espírito Santo vem para ser governo, para mandar, para você obedecer,
para te dirigir, para matar a tua carne, para te convencer do erro, do pecado, para consertar você, para transformar você na imagem de Cristo. Ele vai te incomodar, ele vai te apertar, ele vai te levar poleiro, ele vai te incomodar, ele vai te fazer chorar. Pastora, não, esse negócio de crente, eu quero rir. Vim ser crente para mim sorrir, não para mim chorar. Então você não quer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te leva a chorar quando está tudo bem na tua vida. Ele leva você a chorar pelas suas misérias, pela sua humanidade, por quanto você precisa de Deus, pelo quanto existe coisas ruins na sua vida. Está tudo bem, você está em abundância, sua família está abençoada, e você está ali no altar de Deus. Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O mal está aqui dentro, Pai. O mal não está aqui fora, ele está aqui dentro, Senhor. E aí você ora, chora, e naquele momento o Espírito Santo não vem o céu para a terra, não. Ele te leva para o céu, meu irmão. Aí você exerce o ofício de sacerdote. Você chega diante de Deus. Está aqui, Senhor, esse homem miserável, essa mulher miserável, que recebeu a primeira coroação, mas eu quero a segunda. Eu quero ter acesso aqui. Eu quero me interessar pelos assuntos do teu reino. Eu quero saber o que é que o Senhor espera de mim. Deus, eu não quero usar-te, eu não quero ser mercenário, eu quero ser um vaso, meu Deus, eu quero ser um vaso. E ele achou que podia exercer o segundo, e a Bíblia diz no versículo 14, Deus manda dizer a ele: porém agora não subsistirá o teu reino. Se você não tem a coroa de sacerdote, o teu reino não subsiste. Daqui a pouco a sua alegria não vai ser suficiente. Você vai sofrer crise de desânimo. Você vai ser afetado rapidamente por circunstância. Satanás vai balançar os seus alicerces, porque não existe a segunda coroação. Se você for esperto, quando você perceber que isso está acontecendo, se você for esperto, você não vai achar culpado, não. Porque tem gente que além de tá perdendo a primeira coroa, ainda é tolo. Ele começa a falar: o culpado é o irmão, o culpado é o marido, o culpado é o diabo, o culpado é Deus. Se você for no mínimo inteligente, você olha e diz assim: sou eu quem sou culpado. Fui eu que não quis o envolvimento de perto com Deus. Fui eu que não quis uma proximidade. Fui eu que não quis pagar o preço. Ou então você fica geladão dentro da igreja, dizendo assim: não volta não, Jesus, não volta não. E aí você tem que orar também: ó Senhor, não deixa eu morrer não, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Essa é a situação. Ele diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe, irmãos, quero que você vá comigo em Ezequiel capítulo 16. Um dia Deus colocou uma coroa sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. Ezequiel capítulo 16, versículo de número 12. Vamos fazer aqui uma ponte, uma analogia sobre Israel e nós. Ezequiel 16, 12 diz assim: e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Você lembra quando Pedro, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, até que tu te convertas. Uma coisa que você tem que entender é que a sua vida cristã não para. Se você estacionou, você está em perigo. A sua vida cristã é como uma água corrente. Tem que estar acontecendo. Você tem que estar orando. Você tem que estar buscando. Você tem que estar se humilhando. Você tem que estar se arrependendo. Você tem que estar se convertendo dia após dia. Se a conversão na sua vida parou, você está perto de perder a primeira coroa.
Um dia Jesus chegou para você, te colocou adornos espirituais e te colocou uma coroa, coroa da vida na sua cabeça. Satanás quer tirar ela. Você sabia? Satanás quer tirar a sua coroa, a primeira coroa. E a única maneira dele conseguir isso é impedir que você chegue à segunda coroação. Satanás quer tirar a sua primeira coroa. Eu quero que você vá comigo, Lamentações, primeiro em Tiago. Vai em Tiago 1,12. Vamos primeiro em Tiago 1,12. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora vá comigo em Apocalipse 2,10. Apocalipse 2,10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Quero que você se atente na última parte do versículo. O que está escrito aí? Ser fiel até a morte, se for preciso, dê a sua vida. Só assim você vai receber a coroa da vida. Fidelidade, constância. Fala para mim quem é capaz de manter um ser humano que aceitou Jesus, mas ainda está cheio de defeitos, cheio de mazelas, cheio de iniquidade e concupiscência. Quem é capaz de manter um ser assim fiel? Fala o nome dele. Quem é? O Espírito Santo. Ele que te cutuca de noite. Ele que diz: você está errado, você está errado, você está errado. Olha a soberba se levantando, olha a idolatria aí. Jesus disse: ele virá para falar daquilo que eu tenho dito, para ficar repetindo na sua cabeça, repetindo. Não anule a obra do Espírito Santo na sua vida. Se você é um cristão que fica Jesus, 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 o sangue de Jesus, mas se você não receber a obra regeneradora, poderosa do Espírito Santo na sua vida, que veio te transformar, que veio te dirigir, que veio te guiar, e acha que o Espírito Santo, o que ele faz é enrolar a tua língua, você está muito equivocado. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser vazio de si e cheio da palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é ficar falando 1, 2, 10. Eu falo 15 línguas estranhas, pastora. 20 línguas estranhas. Você é um poliglota divino, celestial. E a vida? E os desejos? E a concupiscência? Como é que está? E os males da alma? Como é que estão? A obra do Espírito Santo foi diminuir você, tirar o controle da tua vida da tua mão, porque você, no controle da tua vida, você é um trem desgovernado. Ainda além de se destruir, destrói os outros também. O controle da sua vida tem que estar na mão do Espírito Santo de Deus. A coroa do azeite, da santidade ao Senhor. Essa é a coroa que você precisa. Então esse negócio de viver com Cristo sem compromisso tem que acabar na sua vida. Sabe assim? Você é crente compromissado ou descompromissado? Você pode responder, ninguém está te ouvindo. Sabe o que é, pastora? Não é que eu sou uma pessoa descompromissada. Pronto, já é descompromissada. Quem é que tem compromisso com o reino? Quem não quer apenas contemplar aquilo que Deus tem. Oh, maravilha. É aquele que quer fazer parte. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser luz. Quero ser testemunho. Quero ser um cristão de verdade.
Porque, não falar a verdade, todos vocês já não extinguiu o tempo, tipo aquilo, não sei lá, não foi uma época que você se converteu, você não sabia se era, se não era, e você ficou meio que assim. Já acabou esse tempo, agora você já está até criando cascão dentro da igreja. Ou você se envolve, ou o diabo, aí não adianta reclamar, né? Porque aí tem uns que reclamam ainda. Sabe o que é? Que minha vida não vai, mas não vai mesmo. Porque quando eu me converti, eu orava, as coisas aconteciam. Quando eu me converti, pra você ver minha vida. Mas deu uma guinada assim, foi a coroa, a primeira coroação. Deu mesmo, aconteceu mesmo. Agora o que aconteceu? O prazo da validade da tua coroa já deu. Agora tinha que ter a segunda coroação, que é a coroa de unção, de compromisso com Deus, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas são secundárias, exerce o terceiro lugar. Só o cristão com a segunda coroação consegue colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Só. Ser fiel até a morte. Agora vá comigo em Lamentações, capítulo 5, versículo 16. Jeremias, Lamentações. O que é que tira a coroa da sua cabeça? Eu vou repetir uma coisa para você. Você pode ter sido lavado pelo sangue de Cristo. Você pode ter recebido o nome da vida, um novo nome no livro da vida. Você pode ser simpatizante da igreja. Você pode ter aprendido os corinhos da igreja. Se você não receber a ação do Espírito Santo, você vai acabar perdendo tudo. Tudo. Esses crentes desviados que tem por aí, tudo da primeira coroação. Se converteu, ai que maravilha, não quer compromisso, mudança, oração, jejum, estou longe disso, estou fora, me dá dor de cabeça se eu jejuar. Você vai ter muita dor de cabeça com os problemas que você devia ter jejuado, é isso sim que você vai ter. Aí, está escrito em Lamentações capítulo 5, vê aí, versículo 16. O que te garante a primeira coroação, vou dizer de novo, é a segunda. É a ação do Espírito Santo constantemente na sua vida. Ah, mas eu tenho a primeira coroação, e eu oro, as coisas acontecem, e eu tenho fé. O que mais que os crentes falam? E eu tenho um cargo na igreja, e Deus me usa. Você não tem a segunda coroação, o irmão fica de zóio que daqui a pouco você vai cair lá embaixo. O óleo do azeite sendo derramado, o óleo fresco. Davi orava e dizia: Senhor, unja-me, Salmo 92, com óleo fresco. Eu quero a unção do boi selvagem, do búfalo. Eu quero uma unção fresca sobre a minha vida todos os dias, porque vinho novo não põe em odre velho. Tem que ser odre novo, porque tem que aguentar a fermentação do Espírito. O Espírito vai te incomodar, vai te levar no pó, te leva no oleiro, te incomoda, te constrange, e você está ali, você aguenta. Por quê? Por causa da segunda coroação, meu irmão. Você quer Deus, você não quer carrinho novo não, você não quer casinha boa não, você não quer ganhar bem não, você quer Deus, você quer Deus. Porque os bens materiais o diabo pode tocar, mas aqui quando você tem a segunda coroação, meu irmão, aqui o diabo não toca. Você pode ruir tudo aqui fora, e você olha para ele e diz assim: eu não sou só rei não, eu sou sacerdote, eu entro diante do Senhor, eu falo contigo, aqui dentro tem um altar vivo, é um altar vivo aqui dentro. Eu não vivo a vida, não te uso para viver a vida, minha vida se resume em ti. Ai de nós porque pecamos. Coroa cai, coroa cai. A segunda coroação, a coroa fica firme. Você olha para o pecado e você fala: Deus me livra do mal. Você não tem medo de ficar mendigo, você não tem medo de consequência,
Quem é coroado com a segunda coroa foge da aparência do mal. Não é porque ele tem medo de consequência, não, de perder, não é nada disso. Não é o da primeira coroação. Eles evitam alguns pecados porque tem medo de consequência, tem medo de castigo. Segunda coroação, não. Ele olha e diz assim: como é que eu posso te ferir de novo, hein? Como é que eu posso te machucar de novo, hein? Como é que eu posso ferir teu coração de novo? Eu não posso. Eu não posso. Quem é que foi que fez alguma coisa por mim? Só o Senhor. Ao Senhor eu amo, eu devoto a minha vida, eu coloco a minha alma, é o Senhor. Eu não posso pecar por tua causa. Não é porque eu tenho medo de consequência, não é porque eu tenho medo de castigo, não. Eu não peco porque eu te amo. E nada nos separará do amor de Cristo. Nem angústia, tribulação, anjo, principado, potestade, coisa do presente ou do porvir, anjo, demônio, mãe, pai, cônjuge, nada. Por quê? Por causa da segunda coroação, meu irmão. A coroa do azeite. Essa é a coroa que o Senhor quer derramar na sua vida. De você olhar para dentro de você. E quando você procurar solução, você não vai procurar do lado de fora, você procura do lado de dentro, porque é dentro que Ele mora. Os da primeira coroa, Jesus mora do lado de fora. E aí, Jesus, vamos trabalhar hoje? Não vamos? Vamos, Jesus, acorde, o senhor está dormindo. O senhor não está importando que eu vou perecer, Jesus, vamos lá. Esse é o da primeira coroa. Ele busca a atitude de Deus do lado de fora. Ele busca a bênção, irmão, ele quer bênção, irmão. Os da segunda coroação, eles procuram solução do lado de dentro. Senhor, no que eu errei? No que eu tenho falhado? É uma prova, quero ser aprovado. Totalmente diferente. A sua primeira coroação está vencida? Como é que eu sei, pastora? Sim, ó, vou te explicar como que é. Jesus te ama. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. Deus tem promessas para você. Deus tem muito mais para você. Nossa, o discurso me cansa, negócio de mais, não quero mais não. Quer assim, tá bom, resolver esse problema, tá bom. Não chega. Não flui. Não mexe. Você pode pegar um guindaste, arrebentar ele no meio, ele não mexe. Não mexe, não vai. Agora o da segunda coroação, ele mesmo diz: Jesus me ama. Oh, aleluia. Senhor, eu quero ser comprometido contigo. Fala o que o Senhor quer. Teu servo ouve, tua serva ouve. Jesus, eu te amo. Senhor, eu posso perder tudo nessa vida, mas se o Senhor continuar aqui comigo, é o que importa. Os da primeira coroação falam: Jesus, não mexe nas coisas minhas que eu desvio. Se o Senhor mexer muito nas coisas, eu esfrio. Eu vou parar de ir na igreja. Eu vou parar de orar, e Senhor, estou te avisando, Senhor. Me desculpa falar, mas estou avisando o Senhor que se o Senhor ficar mexendo muito nas coisas, eu não vou orar mais igual orava, não. Os da primeira coroação acham que o céu precisa deles. Acham que eles tornam Deus mais santo. Os da segunda coroação não. Eles dobram os joelhos no chão e dizem assim: Senhor, eu nada sou miserável, Senhor, mas o teu amor é tudo que eu possuo. A minha riqueza consiste no amor que o Senhor tem por mim. Quero que você vá a Ezequiel capítulo 21. Você está pertinho aí. Um dia, eu só quero usar esse texto para falar algo interessante. Um dia Deus olhou para Israel e para Judá. Era tempo do rei Ezequias. E Deus disse assim: eu vou tirar a coroa de Israel. Eu vou dar ela para uma outra pessoa. Ezequiel capítulo 21, versículo 24. Portanto assim, já abriram, irmãos? Portanto assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos. Tem crente que é mais ou menos assim, né? Igual Israel, ele não deixa Deus esquecer do pecado dele. Ele pediu perdão semana passada, está fazendo tudo de novo. Aí que perdão é esse aí? Perdão é quando você se arrepende, você muda de direção, né? Você pede perdão e continua fazendo tudo a mesma coisa, que perdão é esse aí?
Aí diz assim: visto que vieste em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio, versículo 25, príncipe, está falando aqui de Zedequias de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Esse versículo eu quero aproveitar para dizer uma coisa. Tem gente que fala assim: não estou pecando mesmo, não está acontecendo nada, a benção está vindo, estou abençoado, coisa está do jeitinho normal, e eu sou assim, bem meticuloso mesmo, não vou abusando de Deus, tipo assim, eu vou afrouxando aqui, afrouxando ali, afrouxando, estou percebendo que Deus me parece que não está muito incomodado, e que essa graça bendita, maravilhosa, poderosa, graça de Deus, e a salvação, aleluia, eu estou arrepiado, eu sinto Deus, quando eu canto, sente mesmo, de tanto pecado que tem, quando ele canta, quando ele vem na igreja, quando ele faz aquelas oraçõezinhas medíocres, a única coisinha que ele faz, a alma dele se emociona, e ele acha que emoção é comunhão e santidade. Tem crente assim. Aí, Deus está esperando o momento da extrema iniquidade dele, esperando a taça encher. Por isso que é bom, quando eu disse aqui esses dias, quando Deus nem deixa o teu pecado esfriar, já está ali te doutrinando, já está te disciplinando, não é verdade, né? Você pensou, a repreensão já vem. Senhor, você falou, Deus, pelo amor de Deus, aquele ali, ó, pensa, sente, peca, faz e nada acontece com ele. Agora eu mal pensei, a coisa já está virando para o meu lado. É filho. Os filhos de Deus são assim. Você pensou, o céu já vai, já desce, já, vamos mudar a cabeça desse homem aqui, dessa mulher aqui, porque não pode. Agora aquele que está, deixa ele chegar na extrema iniquidade dele, porque a destruição dele vai ser de uma vez. Aí diz assim, versículo 26, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema, remove a coroa, esta não será a mesma, exalta o humilde, humilha o soberbo, falando de Israel. Ao revés, porém aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele darei. Quem é? Que entrou em Israel e exerceu o sacerdote, e exerceu o rei dos reis, senhor dos senhores. Os dois ofícios estiveram juntos, rei e sacerdote. A quem Deus deu a coroa? Jesus. E aí Jesus é tão bom que deu para você uma coroa também, deu para mim uma coroa. E aí ele olhou para mim, olhou para você e disse assim: mas tem que ter a segunda coroação, que é a ação do Espírito Santo constante na sua vida. Eu quero ler o último versículo com vocês, eu quero que você vá comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Sabe, irmãos, é uma coisa muito importante que nós precisamos entender sobre a nossa vida. Será que fica muito difícil para você em abrir em outro versículo? Fica aí aberto em Apocalipse. Vai lá comigo em Levítico 21, 12. Vá lá. Levítico 21, 12. Fica aberto em Apocalipse, que é o último versículo que nós vamos ler, mas eu queria ler um versículo com você. Tem muita gente que está se perdendo e vão se perder porque só possuem a primeira coroação. Ah, mas eu sou filho do fulano, qual é o problema? Eu sou amigo de não sei quem, eu tenho tal dom, eu tenho tal isso, tal aquilo, qual é o problema? Você sabe se a tua coroação está vencida, sabe ou não sabe? Não tem liga, não dá liga. Parece que existe
Ó Deus, um muro entre eu e o Senhor, parece que o céu é de bronze. A primeira coroação venceu, porque a segunda não chegou. Não dá liga. O céu não tem mais liga com você. Os anjos, o Espírito Santo, nem a primeira coroação tem mais sentido. Nem o sangue de Jesus, nem nada, não tem mais sentido. O céu para você é algo abstrato, é uma coisa utópica. Primeira coroação venceu. Meu irmão, se a sua primeira coroação venceu, você tem que correr atrás para reavê-la e para urgentemente receber a segunda, que é a coroa do azeite do Senhor. Sem essa, sem o Espírito Santo de Deus, não tem negócio. Não tem. Você precisa do Espírito Santo. Para de pensar que o Espírito Santo é língua enrolada. Para de pensar isso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Para de pensar que o Espírito Santo é língua enrolada. Para de pensar isso. Crente que fica bitolado nisso merece uma machadada na cabeça. A ação do Espírito Santo não é isso. É exercer domínio sobre a sua vida, te colocar em segundo plano e Deus em primeiro, fazer você servir a Deus e obedecer o mandamento e a palavra. Quando você diz assim, mas não consigo obedecer o que Deus fala, está faltando o Espírito Santo. Só Ele nos capacita. Tem gente que ele fica assim alegrezinho, aí ele fala umas línguas estranhas no culto. Ele fala, o culto foi maravilhoso, e continua no pecadão. Pelo amor de Deus, você vai falando língua estranha no inferno, vai chegar no inferno falando língua estranha. O que te garante, o que te aprova é a obra do Espírito Santo por meio do sangue de Cristo, te restaurando, te convencendo, te purificando, te limpando do pecado, te convencendo do pecado, fazendo com que você se torne parecido à imagem, igual Jesus Cristo. Deus tem para você a coroa do azeite. Levítico 21:12. O Senhor estava dizendo para Arão não deixar o ofício dele. Não era para que ele vivesse no santuário, mas é para que ele cumprisse as obrigações dele. Diz assim: nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. O que é que está escrito aí? A coroa do azeite da unção do seu Deus. Você tem essa coroa aí? Coroa do azeite? Você pode ter a primeira coroa. Uma mitra bonita, de linho, de ouro, coisa boa. É cadastrado na igreja. Ora, canta, ouve a palavra, vem a um culto, 2 cultos. Muito culto, fica muito crente. Eu não quero ser muito crente, eu quero ser pouco crente. Aí a primeira coroa vence. Porque a primeira coroa fica clamando e esperando a segunda coroação, que é a coroa da unção do Senhor. O azeite, o Espírito Santo derramado sobre a nossa vida. Envolvimento com Deus. Aí você diz assim, mas pastora, está assim de gente só com a primeira coroação. Seja bem-vindo a 2013, já vai beirando 2014, né, irmão? Fazem já mais de 2000 anos, não é verdade? Teve muita gente boa pisando aqui nessa terra. Muita gente boa. E nós estamos vivendo o fim mesmo, né? Então tá assim de gente só com a primeira coroação. E contente, hein? Você conversa com ele está contente. Deus está me abençoando e a coisa está abençoada. Aí um dia você vai olhar para ele e você vai falar assim, irmão, mas você está tão murcho, tão xoxo. Não sei, parece que Deus não me escuta mais, a coisa não vai. Que cheiro de coroa vencida. Está com cheiro de coroação vencida.
compromisso. É o que significa a segunda coroação. É a unção do azeite derramado. Quero agora que você vá comigo, agora sim, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Irmão, não sei o que você vai fazer. Não, vamos falar a verdade assim, né? Vamos falar de nós. Fala assim, pelo que Deus tem falado. Se uma pessoa que escuta uma mensagem como essa for para o inferno, não é porque quer? Eu vou ser sincera, é porque quer. Ele está escutando falar que não adianta ter a primeira coroação. Eu sou salvo, eu oro. Sabe aquela primeira coroação e tal? Tem que ter a segunda, a ação do Espírito, o poder do Espírito, a comunhão, a vida transformada, uma vida que manifeste a frutificação do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Não está conseguindo amar como deveria, nem perdoar, nem ser manso, nem ser benigno. É porque a primeira coroa já está vencida e não veio a segunda. Aí fica aquele crente meia pataca. Você não sabe se ele é crente, se ele é ímpio. Ele é crente porque sabe os coros da igreja, os cânticos, porque conhece alguns versículos, porque vem no culto e tem um nome no rol de membro da igreja. Mas ele não é crente porque ele não tem nada de crente dentro dele. Aí você não sabe se é meio crente ou se é meio ímpio. O que é? Por quê? Ficou só na primeira coroação, não buscou intimidade. Pastora, mas está assim, de crente assim. É assim, está assim também de gente no inferno, e vai assim de gente para o inferno. E você quer ir também? Você quer ir para o inferno? Quer? Você quer ir para o inferno? Quem que quer ir para o inferno? Eu não quero. Você fala, eu não quero. Mas sabe, existem muitas maneiras de nós querermos coisas. Você já ofereceu uma coisa para a criança e a mãe sai assim de casa e fala assim, você não pega nada, você não pede nada. Aí você fala assim para a criança, ela faz assim. Só que ela está falando assim, toma, come. E o medo da mãe. Existem muitas maneiras de você querer coisas. Por exemplo, sabe quando é que um crente quer ir para o inferno? Quando ele só fica com a primeira coroação. Ela vence, ele fica fraco, débil, vencido. E aí ele fica falando assim, mas Deus me usou poderosamente, porque eu já profetizei. Eu já tive dom, já falei em 5 línguas estranhas. 5 não, é o último que eu falei 15, então ele fala 20. Falei 20 línguas estranhas diferentes. Já interpretei, eu já fui uma benção. É museu, né? A Bíblia diz assim que Jesus tem que vir e pegar-nos fazendo mais obras do que antes. Quem é que garante você ser melhor do que antes? Só o Espírito Santo. Quando você olha para você agora e você fala, eu já fui melhor que agora, é a coroa vencida, está com cheiro de coroa vencida. Você tem que olhar para trás e falar, hoje eu sou melhor do que ontem, hoje eu faço mais do que ontem, e amanhã vou ser melhor do que hoje, porque aquele que está em mim é que garante isso. Amém? A minha vida é uma coroa de glória, é uma vida de glória, o Senhor me coroou de glória. É assim que você tem que viver. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muito cuidado, meu irmão. Você não consegue chegar lá só com a primeira coroa. Jesus disse, eu não vos deixar órfãos. Darei o Espírito Santo, rogarei ao Pai para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que eu venha. O Espírito Santo, o selo da promessa, até que Jesus Cristo venha. A ação do Espírito Santo tem que ser na sua vida uma ação progressiva, maravilhosa. Chega de crente simpatizante, chega desse cristianismo utópico. Chega. Porque esses crentes não vão chegar a lugar nenhum. Escuta o que eu estou falando.
Eles vão ficar parados tudo no beira do caminho. Tudo. Não vão chegar a lugar nenhum. Porque Deus não salvou meu marido? Para. Porque Deus não salvou meu filho? Para. Porque Deus não me curou? Para. Esses crentes são todos da beira do caminho. Não vão chegar a lugar nenhum. Porque fulano falou isso para mim? Porque meu... Não. Esses aí não chegam a lugar nenhum. Os crentes que vão chegar até diante do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, aqui está a minha coroa. A coroa da autoridade e a coroa da unção. Tive autoridade em teu nome, vivi na terra a autoridade do teu nome, mas também tive a unção do Espírito. O céu pôde viver na terra em mim. Não fui só eu que usufruí do céu na terra, o céu pôde viver em mim. Porque os crentes só querem o céu na terra, só isso que eles querem. Eles não querem permitir que o céu governe neles.